Olá, boa tarde. Bom, conforme combinei, e deixei link, mandei aviso e tudo mais, nós estamos então começando a nossa aula síncrona de hoje, dia 8 de dezembro de 2020. Então, não tenho nenhum aluno aqui no momento, mas a aula ficará gravada e os alunos poderão assistir posteriormente. A gravação já começou e agora, então, estou apresentando, a partir deste momento, apresentando a minha tela para vocês. Aqui está, então, o AVA, né, uma tela do AVA, para que vocês possam, ó, deixa eu voltar aqui que saiu, visualizar o que ficou postado para a aula de hoje. Então, está aqui, 8 de dezembro, 2 aulas. O objetivo, né, conhecer o vocabulário relacionado aos tipos de esportes e atividades de lazer. Conhecer também os verbos utilizados para referir-se às práticas esportivas e às atividades de ócio. Conteúdo é o vocabulário relativo a esportes e atividades de lazer, ócio, verbos que expressam as atividades esportivas e de lazer. Metodologia aplicada, aula síncrona, conteúdo vem em slides, também dispus em PDF, para quem preferir, imagens, atividades interativas. E uma atividade avaliativa valendo 30 pontos. Essas são as aulas 73 e 74 de 80. Aqui, no primeiro, está o link para que vocês acessem a aula síncrona, que é essa que está acontecendo agora. Aqui estão os slides, que tratam sobre los deportes e as atividades de ócio, tá, em PowerPoint. Aqui vocês têm o mesmo conteúdo, uma salva em PDF. Aqui vocês têm uma atividade para ser feita aqui no site mesmo. Aqui é uma outra atividade interativa. E aqui é o link para a atividade avaliativa, no valor de 30 pontos, que deve ser feita num formulário do Google. Quando vocês clicarem aqui, aqui ou aqui, vai levar vocês até o formulário do Google, que a gente vai dar uma olhadinha depois, tudo bem? Então, vamos lá ao conteúdo. Eu vou apresentar para vocês utilizando os slides. Muito bem. Aqui, deixa eu ver. Muito bem. Vocabulário de los deportes. El automovilismo, las artes marciales, el baloncesto, el badminton, el balonmano, el béisbol, el billar, el boxeo, el ciclismo, correr, el cricket, la escalada, la esgrima, el esquí, el fútbol, la gimnasia, el golf, la hípica. Então, aqui nós temos o automobilismo, as artes marciais, o basquete, badminton, handball, o beisebol, o bilhar, né, o sinuca, o boxe, ciclismo, corrida, cricket, é um esporte que a gente não é muito comum aqui no Brasil, escalada, esgrima, esqui, futebol, ginástica olímpica, né, o golfe e hipismo. El hockey, la natación, el patinaje, el piragüismo, el rugby, el senderismo, el snowboard, el surf, el tenis, la vela, el voleibol, el waterpolo. Então, o jockey, né, hockey, desculpa, a gente chama de hockey, com H, com R, e o J em espanhol tem som de R, né? Então, é hockey. Mas em português é só hockey. Nem é português, né? É inglês, a gente usa a palavra. A natação, o patins, a patinação, remo, o rugby, eu conheço o nome disso em inglês, seria trekking, fazer trilha, né?
não é escalada, é trilha mesmo, né? Que você vai, eu não lembro qual é exatamente o nome em português. Em inglês eu sei que a gente chama de trekking. Seria isso, trilha. O snowboard, o surf, o tênis, o barco à vela, né? A vela, o vôlei e polo aquático. ¿Qué deportes conoces? Hay deportes de varios tipos, deportes acuáticos, deportes de equipo, deportes olímpicos, porque son válidos en las Olimpiadas, deportes de nieve, deportes con pelota y tantos otros deportes que hay. El baloncesto o básquet. Paul Gasol es un jugador de baloncesto espanhol. É esse moço aqui. O nome dele é Paul Gasol. Vocabulário. El jugador de baloncesto, la jugadora de baloncesto. Então, quem joga, né? A gente fala joga basquete, sem a preposição, mas em espanhol é necessário. Então, jogador, a gente também fala jogador de basquete, né? Então, ele jogador de baloncesto. Ele é um jogador de basquete. Ele vai jogar basquete, aí sim é que a gente não tem preposição, né? A gente vai usar sem preposição. Nós diríamos jogar basquete. E enquanto eles dizem jogar al baloncesto. Então, esse al baloncesto é jogar a el baloncesto. É a preposição a e o artigo masculino el. Que lembra que a gente estudou que quando junta, né, a el vai ficar al. Então, jogar al baloncesto. Tirar a canasta. Então, jogar na cesta. Então, como a preposição a indica direção, então quem vai a algum lugar, quem atira a algum lugar, né? Então, tirar a canasta é jogar na cesta, tá? E ao invés de falar tirar a canasta, eu também posso falar encestar. E la canasta. Então, vamos ver aqui. O que ele está fazendo aqui? O que está fazendo o jogador de baloncesto? O jogador de baloncesto vai a tirar a canasta. Tirar el balón hacia la canasta. Então, hacia indica que ele vai jogar a bola na direção da cesta, para ver se ele consegue encestar, né? Encestar, que é a ação de meter a pelota em la canasta e anotar pontos. Então, canasta é a cesta em si. Tá? Aqui, ó, la canasta. Então, tirar el balón, que é a bola, hacia la canasta, é encestar. E quando você encesta, você marca pontos, né? Anota pontos, tá? En el juego. Então, Paul Gasol é um jogador espanhol de baloncesto muito famoso. Encestar é a ação de meter a pelota em la canasta e anotar pontos. Aqui temos um equipo de jugadoras de baloncesto. São as pessoas que jogam al baloncesto. Neste caso, ellas son mujeres. Otro deporte muy popular es el fútbol. Las futbolistas juegan a fútbol en un campo de fútbol. Então, as futebolistas jogam futebol em um campo de futebol. Vocabulário. El futbolista quando é homem, la futbolista quando é mulher. El jugador de fútbol, la jugadora de fútbol. Então, jogador de futebol, a jogadora de futebol. Jogar al fútbol. Aqui faltou um T, ó. Jogar al fútbol. Então, jogar futebol, né? Aqui faltou o L, ó. Juegan al fútbol. Jogar al fútbol. Passar el balón, né? Passa a bola. Passar el balón. Chutar el balón, né? Chuta a bola. Você não chuta a bola. La jugadora não chuta el balón. Passa el balón, né? Seria isso que diriam no campo. Marcar um gol. Né? O objetivo da jogadora, o objetivo do futebolista é marcar gol. Hacer falta é uma coisa que acontece, que passa, não? Fazer falta. La porteria, el árbitro, la árbitra, se é mulher, se é homem. El balón também pode ser chamado de la pelota. El balón de futebol, la pelota de futebol. As duas formas são usadas. Então, aqui, ó.
Isso aqui atrás, que é onde é o objetivo, chegar e meter a pelota aí, é a porteria. A gente chama de gol, né? De trave, enfim, a porteria, tá? Aqui, que esta jugadora está haciendo con esta jugadora? Está metiendo su pierna en la pierna de ella para que ella se caiga. Y cuando eso pasa, es una falta, está haciendo falta. Cuando un jugador incumple el reglamento, por ejemplo, si empuja a un rival. Cualquier cosa que un jugador haga que sea contra el reglamento, né, que seja contra o regulamento, já é uma falta. Há faltas mais livianas e faltas mais graves. Esta é a pelota de futebol ou o balão de futebol. Este é um personagem muito importante no jogo, que é o árbitro, a pessoa responsável de fazer cumprir as regras de um deporte. Está aí para verificar se todos estão cumprindo com as regras e quando não cumprem, tem a obrigação de punir com tarjeta, com advertência e hasta com expulsão do jogador do campo. Aqui, então, o objetivo do futebol é marcar um gol, ou muitos goles. Meter a pelota de futebol dentro da porteria contrária para anotar um ponto que se chama gol. Aqui há um chico que está chutando o balão. ¿Qué es chutar el balón? Es golpear el balón con la pierna, golpear el balón con los pies. Las posiciones de fútbol. Bueno, acá está un campo de fútbol con los jugadores y acá tenemos la posición, el portero o la portera, si es una mujer, por ejemplo, Iker Casillas, que es un portero famoso. Los defensas o las defensas, como Sérgio Ramos e Gerard Piqué, que são defensas. Seria para nós em português o goleiro. Esses aqui são os... Como é que é o nome mesmo? Eu vou lembrar o nome em português. Se vocês estivessem participando da aula, vocês já estavam me ajudando, né? O nome em português é... Falhou, vou lembrar. Aqui, os centrocampistas, ou as centrocampistas, é o meio campo, né? Meio de campo, fala. Andrés Iniesta, Modric e Kroos são exemplos de centrocampistas. E Leo Messi e Cristiano Ronaldo, por exemplo, que jogam em la delantera, são os delanteros ou as delanteras, são os atacantes, né? Então, meu Deus, gente, acredita que eu não consigo lembrar ainda? Riego. Como é que é o nome da defesa no futebol? Você lembra, Isabela? O nome que se dá para a posição de defesa no futebol? Não o goleiro, tem os atacantes, meio campo, e tem o que fica na defesa para ajudar o goleiro ali. Como é que é o nome? Fugiu. Em espanhol, as defensas. É a defesa. Mas tem um nome, só que eu não consigo lembrar agora. Não, defesa é uma possibilidade, mas tem um outro nome que se usa. Se eu tivesse algum aluno participando da aula, eles me ajudariam, mas eu só estou gravando com o Meet. Ô, professora. Oi. Eu acho que é zagueiro, não tenho certeza. Isso, minha filha acabou de falar que é zagueiro. Isso mesmo. Que bom que tem gente na sala, eu não estou sozinha mais, olha que maravilha. Não, estou aqui contigo. Que bom, Letícia. Seja bem-vinda, então. Eu estava falando sozinha aqui, achando que eu estava sozinha. Até estava pedindo ajuda para minha filha aqui, porque eu falei, se eu tivesse aluno participando... E eu também estava tentando lembrar para falar, mas não estava saindo, aí saiu. Legal, ótimo. Vamos continuar, então. Deixa eu continuar aqui. Tá? Apresentação do slide atual. Beleza. Bueno, então, seguindo, aqui, o terceiro deporte é o boxeo. O boxeo é um deporte que requiere uma grande preparação física, ou seja, que o atleta que está, que é o boxeador ou a boxeadora,
tiene que cuidar su alimentación, su preparación física, hacer muchos ejercicios, porque tiene que ser una persona muy fuerte y estar siempre muy ágil. Entonces, los verbos utilizados: boxear, golpear al adversario, entrenar. Então, boxear, golpear y treinar. Golpear al adversario. Aquí también tenemos un caso de contracción de preposición con artículo. ¿Se acuerdan que al quiere decir a él? Entonces, golpear a el adversário, eu junto tudo e fica golpear al adversário. Seria o equivalente a dizer que é golpear ao adversário, como lançar um golpe ao adversário, nesse sentido, que a gente não usa assim em português, mas em espanhol é utilizado dessa maneira. E equipamento para o boxeo são os guantes de boxeo, que são imprescindíveis. Então, aqui temos as figuras. Los boxeadores son las personas que boxean. Aquí está a punto de golpear al adversario. Este boxeador está intentando golpear a su adversario. Então, este boxeador está tentando golpear seu adversário. Este es el equipamiento muy importante, que son los guantes de boxeo. Guantes son luvas. Y aquí es lo que tiene que hacer mucho la persona que es boxeador o boxeadora. Entrenar, que es prepararse regularmente en un deporte para mejorar tu condición física y técnica. Para ser una buena boxeadora es necesario entrenar entonces todos los días. Bueno, el cuarto deporte, el ciclismo. Los ciclistas recorren largas distâncias com sua bici. Então, os ciclistas percorrem, né, eles percorrem largas distâncias, longas distâncias. A palavra largo, em espanhol, significa longo. Então, eu tenho cabelo longo, é pelo largo, tá? Então, é diferente, por exemplo, em português, largo, quando a gente imagina uma coisa larga, a gente imagina uma coisa... larga, não sei outra palavra para dizer isso em português. Ela é, por exemplo, é uma sala que não é estreita, ela é larga. Uma rua que não é estreita, ela é larga, né? Mas não necessariamente que ela seja comprida, ela é larga, né? Agora, é o contrário. Então, essa é uma palavra que a gente chamaria de heterossemântica. Por quê? Porque ela escreve igual em português e em espanhol. A grafia é a mesma, só que o sentido dela é totalmente diferente. Enquanto em português ela significa uma coisa larga, em espanhol, para nós, ela significa uma coisa longa, de comprida. E como eu diria largo em espanhol, professor? Bom, aí você diz ancho, né? Então, por exemplo, esta rua é larga, você diria esta calle es ancha, tá? Bueno, entonces los ciclistas recorren largas distancias con su bici. Vocabulario relacionado. El ciclista, cuando es hombre; la ciclista, si es una mujer. Mira que la palabra es la misma, solo se cambia el género, cambiando el artículo. Então, a palavra é a mesma, mas você muda o gênero quando você muda o artigo. Practicar ciclismo é o verbo relacionado. Ir en bici, né? Ir em bici seria para nós o equivalente a andar de bicicleta. Então, eles não falam andar em bici, mas falam ir em bici. Me gusta ir en bici al colegio. Sempre vou em bici ao supermercado. Né? Eu sempre vou de bicicleta. Montar em bici, né? Também relacionado a esse esporte. La bici é a forma abreviada de você dizer la bicicleta. A gente usa em português o mesmo que os americanos usam em inglês, né? A gente fala minha bike, pega minha bike, eu vou andar de bike. E a gente não tem uma palavra, talvez se nós fôssemos usar abreviado, chamaríamos também de bici, né? Aqui, la bicicleta, é o equipamento para hacer el ciclismo, e los ciclistas são as pessoas que praticam el ciclismo. El quinto deporte es el rugby y también el fútbol americano, porque son muy parecidos, pero no son iguales. El rugby y el fútbol americano son dos deportes diferentes.
El rugby se practica generalmente en Europa y Oceanía, mientras que el fútbol americano se practica em los Estados Unidos. Ah, então é só lá que joga? Então, lá eles são tradicionais. Mas também tem time aqui no Brasil, tanto de rugby quanto de futebol americano. A diferença é que eles não são populares entre nós, então, por isso que a gente não ouve falar, não tem nenhuma equipe, não tem campeonato, não tem nada disso, não tem nenhuma equipe famosa, não tem campeonato, essas coisas. São poucos os praticantes. Vocabulário relacionado. El jugador de rugby, la jugadora de rugby. Também seria o jogador de futebol americano, lá jogadora de futebol americano. Aqui, por que está os dois juntos? Porque as pessoas, como aqui a gente está vendo só as meninas jogando, mas quando a gente vê homens jogando rugby, ou mesmo meninas, é possível vê-las utilizando uniformes parecidos com os uniformes do futebol americano. O estilo da bola é parecido também, então por isso que às vezes as pessoas confundem. Mas o que difere os dois esportes são as regras, a forma como ele é jogado. Então, por isso que a gente pensa que é, mas é diferente. Pensa que é igual, mas é diferente. Jugar al rugby, também, de novo, a junção da preposição com o artigo, né? E aqui, vocabulário relacionado. La equipación y el placaje. Então, aqui, ó. Realizar un placaje. ¿Qué es un placaje? Quando vas a placar a uma persona, você vai impedir que essa pessoa continue. Você não vai deixar ela continuar. Esse é um dos objetivos do rugby. Você placar o seu adversário. Ou seja, detener ao adversário, impedir que siga seu curso. Né? E aqui é la equipación de rugby. Né? O equipamento, ou seja, o uniforme de rugby. Né? Um uniforme que ele vai ser... Pode ver que ele tem umas ombreiras aqui, ele tem umas proteções, o capacete, proteção na boca, porque é um esporte de contato e é um esporte bastante violento. El balón mano. El balón mano, nós chamamos de... a gente não tem uma palavra, eu acho, em português para isso, né? A gente abrasileirou a forma em inglês, que é handball, né, que é bola na mão, a gente fala handebol. E em espanhol é balón mano, porque é bola na mão. Seria a mesma coisa se a gente falasse em português, também seria bola na mão, né? Enfim, el balón mano é um deporte parecido ao futebol sala, ou seja, é um esporte parecido com o futebol de salão, pero que se juega com la mano. O futebol de salão se joga com os pés, né? Se joga em uma cancha. O handball também se joga numa cancha, porém com as mãos. El jugador de balón mano y la jugadora de balón mano. ¿Y quién es el jugador o la jugadora de balón mano? Juga al balón mano. De novo, preposição e artigo aqui. Bueno, la natación. La nadadora nada en una piscina olímpica. Vocabulário. El nadador, para hombre, la nadadora. Verbos relacionados. Nadar, practicar natación. Vocabulário também relacionado é la piscina, las gafas de natación e el gorro. Vamos ver aqui, ó. La piscina, lugar onde os nadadores nadam. El gorro de piscina, que é isso que a mocinha está usando aqui, está destacado aqui, né? Que a gente chama de touca de natação. E las gafas de piscina, que a gente chama de óculos de natação, óculos de mergulho, enfim. São as gafas, que são óculos de piscina. El esqui, el octavo deporte. La esquiadora esquia en la pista de esqui. Pode ser el esquiador esquia en la pista de esqui. Então, la esquiadora, el esquiador practican el deporte que es el esqui e el verbo relacionado es esquiar. E onde se pratica isso? En la pista de esqui, utilizando los esquis en la nieve, né? Então, para você poder praticar esse esporte, você precisa estar em um lugar onde tem neve. Então, aqui, la pista de esqui, nieve, com nieve, que é o lugar onde os esquiadores esquiam. Los esquis, la nieve, que é a superfície por la que esquiam os esquiadores. El tenis. La tenista juega un partido de tenis. Então, pode ser el tenista para homem, la tenista para mulher.
Jugar al tênis, de novo, preposição e artigo, né? Jugar um partido de tênis, tá? Eu posso dizer também jugar a um partido de tênis, também pode ter preposição aqui. La pista de tênis, que a gente chamaria de quadra de tênis, né? Chamado em espanhol la pista de tênis. La red, que é esse equipamento aqui. La raqueta e el estádio, que é quando tem bastante gente assistindo em volta, né? Esse lugar se chama, então, estádio, tá? Então, la raqueta de tênis, la pelota de tênis, né? A bola de tênis, la pista de tênis, que é a quadra em si, el estádio, lugar com gradas para que os aficionados ou espectadores possam ver o partido. A palavra aficionados são aquelas pessoas que são loucas pelo esporte, são os fãs, né? E espectadores são aqueles que vão lá para assistir, mas eles não são, assim, torcedores. Os aficionados, eles são torcedores, eles são daqueles que acompanham o atleta ou a equipe, enfim, né? São os aficionados. E os espectadores solamente eles gostam de ver, tanto faz quem é que está jogando, eles não se preocupam tanto com isso. Eles só querem mesmo curtir o espetáculo do esporte. La red, entonces, la malla que separa los dos campos por su parte central. Los bolos. Vocês, assim, esse é o meu esporte favorito. Adoro jogar isso e sinto muito que Ariquemes não tenha um lugar para eu continuar praticando um esporte que eu praticava anos atrás, quando eu morava em outro lugar, que era o boliche. Eu, de verdade, amo jogar isso daí. Então, la jugadora de bolos lança la bola. Vocabulário relacionado. El jugador de bolos para homem, la jugadora de bolos para mulher. Jugar uma partida de bolos, né? Jogar uma partida de boliche. La bola ou los bolos, né? La pista de bolos, tá? La bola é isso aqui, los bolos tá lá atrás, né? E la pista de bolos é por onde se vai la bola. Então, la pista de bolos, lugar onde uma persona juega los bolos com seus rivales. La bola. La bolera é o nome do lugar, esse lugar aqui, ó, a gente chama isso de boliche também, né? Então, la bolera é esse lugar onde estão todas as pistas de bolos. Os bolos, que a gente chama em português de os pinos, né? O pino de boliche, então, os bolos. Bueno, recuerda, las personas... Tem alguém chegando aqui? Deixa eu ver. Eu permiti a entrada, mas acho que ela já saiu, a Wendria. Deixa eu voltar. Entonces, recuerda, las personas que practican un deporte se llaman deportistas. Então, as pessoas que praticam um esporte são chamadas de esportistas, em espanhol, deportistas. Os deportistas hacen ou praticam deporte. Então, a gente fala assim, eu faço taekwondo, eu faço boxe, né? É a mesma coisa que falar eu pratico boxe. Então, em espanhol também se utiliza o verbo fazer, que no caso é hacer. Os deportistas hacen deporte, eles fazem esporte, ou praticar, eles praticam deporte. Normalmente, os deportes se usam com os verbos jugar ou praticar. Então, normalmente, a gente usa com o verbo jugar ou praticar. Nós jogamos ao futebol, nós jogamos futebol. Os ciclistas praticam ciclismo. Os ciclistas praticam ciclismo. Atenção, alguns deportes vêm com verbos especiais. Então, tem alguns esportes que eles acabaram se tornando, né, a partir de um verbo. Né? Então, o verbo nadar, natação, surfear, surf, boxear, boxeo, esquiar, esqui. Então, quem pratica natação, nada. Quem pratica surf, surfeia. Quem pratica o boxeo, boxeia. E quem pratica o esqui, esquia. E tem outros também, né? Muito bem, até aqui foram os deportes, tá? Aqui a gente já começa com atividades de ócio e de tempo livre.
Essa palavra ócio significa lazer. Então, aqui são as atividades que a gente faz para descansar a cabeça, descansar o corpo, que a gente faz elas no nosso tempo livre, são atividades que nos dão prazer. E as atividades esportivas podem ser essas atividades que nos dão prazer, que a gente faz no tempo livre. Mas quando a gente coloca elas separado dessa situação, muitas vezes é porque elas são o ganha-pão de alguém. Então, por exemplo, o ciclista que é profissional, ele pratica ciclismo não por uma atividade de lazer, mas é uma atividade profissional, ele ganha a vida dele com aquilo, né? Provavelmente, no tempo de lazer dele, no tempo de ócio, ele deve fazer alguma outra coisa. Igual eu, que sou professor, no meu tempo de ócio, eu não fico dando aula, né? Eu faço outras coisas. Então, las atividades de tiempo libre. Ah, tá, tem um detalhe. Aqui está corrigido, ó, tempo. No material que vocês vão baixar, foi errado, tá? Foi tempo. Então, vocês lembrem de corrigir quando vocês baixarem o material. Las actividades de tiempo libre en español. Lista e orações. Geralmente, quando a gente conhece alguém, principalmente se a gente conhece alguém online, né? Quem aqui já participou de sala de bate-papo, essas coisas assim, as pessoas sempre perguntam: o que você faz no seu tempo livre? Como que eu pergunto isso em espanhol? Que haces en tu tiempo libre? O que você faz no seu tempo livre? Há muitas atividades que podemos fazer em nosso tempo livre. En esta lección cubriremos una lista de vocabulario relacionado con actividades de tiempo libre en español. Presentaremos el vocabulario de estas actividades utilizando expresiones y preguntas que normalmente usamos en las conversaciones cotidianas. Então, nessa parte da lição, a gente vai cobrir aí uma lista de vocabulário relacionado com atividades de tempo livre em espanhol. Vamos apresentar o vocabulário dessas atividades utilizando expressões e perguntas que a gente normalmente usa para falar sobre elas nas conversas do dia a dia. Aqui. Há muitos tipos de atividades de ocio ou atividades de tempo livre em espanhol que puedes aprender. Este tipo de atividades normalmente se representa a través, é separado mesmo, tá? A través de verbos en español. En la mayoría de los casos, verbos en infinitivo. O verbo no infinitivo é aquele que termina em ar, er ou ir. Então, geralmente, as atividades... Por exemplo, você pergunta assim para mim: professora, você o que faz nas suas atividades de tempo livre, né? Que haces en sus actividades de ocio, en su tiempo libre? Bueno, me gusta leer. Olha só, ler. Então, terminou em quê? Em er. O verbo está no infinitivo. Eu gosto de ler. Quando eu utilizo um verbo para dizer que eu gosto, que eu faço, e o outro verbo para dizer o que é que eu gosto, o que é que eu gosto vai estar no infinitivo. Ler, dançar, brincar, dormir, está tudo no infinitivo. E o verbo que representa o meu sentimento em relação a essas atividades, então vai estar conjugado de acordo com a pessoa que realiza. Por exemplo, se for o meu irmão gosta, ele gosta de cantar. Eu gosto de dançar. Então, meu irmão gosta, ele gosta de quê? De cantar. Eu gosto, né, de dançar. Então, o verbo gostar está conjugado para mim, para ele, e assim por diante. Al hablar de actividades de tiempo libre en español, conjugaremos el primer verbo en el tiempo que deseemos y mantendremos el segundo en el infinitivo. É o que eu acabei de falar. Ao falar de atividades de tempo livre em espanhol, conjugaremos o primeiro verbo no tempo em que quisermos e manteremos o segundo no infinitivo. Por exemplo, se eu falar essa mesma frase no passado, ficaria: eu gostava de dançar. Me gustava bailar, né? Meu irmão gostava de cantar. A minha irmã le gostava cantar. Então, aí eu já mudei o tempo do verbo, do primeiro verbo, mas o segundo mantém no infinitivo. La siguiente imagen muestra algunas fotografías de personas realizando sus actividades de ocio favoritas. El vocabulario en la imagen es el necesario para entablar una conversación básica. Então, o vocabulário na imagem é o necessário para você estabelecer, para entablar, para estabelecer
uma conversação básica sobre atividades em espanhol que hacemos em nosso tempo livre. Aqui, então, os passatempos. Ó. Quais são tus passatempos favoritos? Estas são algumas atividades em espanhol que hacemos em nosso tempo livre, que puedes usar para responder a esta pergunta. Se alguém te fizer essa pergunta, você pode utilizar qualquer uma dessas. Ah, quais são tus passatempos favoritos? Mirar televisión, leer libros, bailar, usar la computadora, nadar, relajar-me. Aqui, relajar-se é quando é uma outra pessoa. Quando sou eu, relajar-me e fazer exercício. Estes são mis passatempos favoritos. Letícia, quais são tus passatempos favoritos destes aqui? Tocar violão. Ah, te gusta tocar? Então, olha só como é que a gente fala. Guitarra. Então, diga para mim, tocar guitarra. Tocar guitarra. Nossa, diferente. Isso. Só que a gente não fala guitarra com o som do R forte na garganta. A gente vai falar ele vibrado, assim, ó. Guitarra, guitarra. Fala para mim, tocar guitarra. Tocar guitarra. Não sai, professora, não vai. Ele é um som vibradinho. A língua vai ficar na ponta da boca, assim, o som vai ficar na ponta da língua, na verdade. Ele vai ficar tocando nos dentes. Guitarra, ele vai vibrar. A pontinha da língua vibra entre os dentes, meio atrás do dente superior. Tenta. Fala assim, faz esse barulho. Sai não, professor. Ai, a vergonha não deixa, Letícia? Também. Eu nem tô te vendo, nem você tá me vendo. Tocar guitarra, então. Então, vamos ler? Fala para mim. Mirar televisión. Ligar televisor. Ó, televisión. Mirar televisión. Ligar televisor. Ih, Ler. Tá bom, tá ótimo. Ler livros. Ler livros. Eu vou falar o E 2 vezes. Ler. Ler livros. Escuchar música. Escuchar músicas. Leer el periódico. Ler el periódico. Isso, periódico é isso que o rapaz está segurando nas mãos aqui, é o jornal, tá? Tocar guitarra. Tocar guitarra. Cantar. Bailar. Usar la computadora. Usar a computadora. Vamos ler esse S aqui com som de S, não com som de Z. Você não vai falar usar, você vai falar usar, como se fosse sacola. Fala usar la computadora. Usar. Peraí. Usar a computadora. Deus. Não, fala de novo, ó. Usar, fala como se fosse assim. Som de sacola. Usar a computadora. Usar a computadora. Isso, como se aqui tivesse dois S. Por exemplo, só para você ter uma ideia, a palavra professora em espanhol, você fala professora, só que você escreve com um S só. Porque o S sozinho em espanhol, ele tem som de S mesmo, ele não tem som de Z, tá? Sempre vai ser o som do S mesmo. Aqui, nadar. Ruga, esse J você vai ler como se fosse a letra R. Sempre, todas as vezes. Fala rugar. Al fútbol. Esse é o vibradinho, é o mesmo do guitarra. O som do R forte aqui, ó. Relajar-se. Relajar-se. Isso. Aqui, esse H nunca é pronunciado. E lembra que o J tem som de R forte. Hacer exercício.
Hacer ejercício. Oh, tô aprendendo. Tá vendo? É assim mesmo. Se a gente estivesse o ano todo fazendo isso, já estava bem melhor. Bueno, entonces, formando orações sobre atividades de tempo livre em espanhol. Como eu faço para formar essas orações? Eu vou usar o sujeito, sujeito, o pronome personal. Por exemplo, Maria, João, ele, ou eu, ou nós, né? Mais o verbo conjugado do hobby, né? Por exemplo, aquilo que você gosta de fazer. Então, eu e Letícia, eu e você, né? Nós. Aí, escutar em espanhol é escuchar. Então, nosotras escuchamos música, por exemplo. Né? Nosotras escuchamos música. Nós escutamos música. Você toca e eu escuto, né? E mais o complemento de tempo ou lugar. Então, o tempo, quando é que você faz aquilo, o lugar onde você faz aquilo. Nosotras escuchamos música por la tarde. Então, nós escutamos música à tarde, né? Por la noche, en casa, tá? Então, primeiro aprenderemos como fazer orações simples com atividades de tempo livre em espanhol. Então, como fazer orações simples. Essa aqui é a receita. Como essas atividades se apresentam com verbos em infinitivo, todo o que necessitamos é usar uma das estruturas gramaticais mais sencillas para as orações em espanhol. Então, como todas essas atividades se apresentam com verbos no infinitivo, o que a gente precisa fazer é usar a estrutura mais simples. Sencilla é simples para as orações em espanhol, que é sujeito, verbo e complemento. No português é a mesma estrutura. Para este tipo de orações, não é necessário que agreguemos um complemento em todos os casos. Então, não é sempre que você precisa dizer onde ou quando você gosta de fazer alguma coisa. Puedes fazer orações curtas. Você pode fazer oração curta, como simplesmente eu canto, eu bailo, né? Eu canto, eu danço. Recuerda que deve usar a conjugação correta para cada verbo. O que você não pode esquecer, tem que sempre recordar, né, lembrar, é que você tem que prestar atenção na conjugação correta de cada verbo. Né? Você não pode falar, por exemplo, assim, eu canta bem. Tá errado, né? Eu canto bem. Então, ao invés de eu canta, é eu canto. Agora, você não pode falar ele cantou bem. Você tem que falar que ele canta bem. É isso que está dizendo aqui. Precisa sempre prestar atenção quem é que está realizando a ação para poder conjugar o verbo direitinho. Seguindo esta regla, pode fazer orações com outras atividades de tempo livre em espanhol, como tocar guitarra, desta maneira. Então, eu toco guitarra. Sempre precisa falar que é quando você toca, né? En el último exemplo, a palavra guitarra representa o objeto do verbo tocar. Então, aqui, a palavra guitarra, que é violão, ela representa o objeto desse verbo aqui, que é o verbo tocar. Lembrando que guitarra é violão acústico e guitarra elétrica é a guitarra propriamente dita, tá? Puedes complementar uma oração com um complemento como... Então, você pode complementar com um complemento, como, por exemplo, en la mañana, en la noche, né, de manhã, de noite. Ou incluso decir com quem haces algo. Também pode dizer que, por exemplo, eu gosto de tocar violão com meus amigos. Me gusta tocar a guitarra com mis amigos, com minha família. E assim sucessivamente. A continuação, te apresentamos alguns exemplos de orações com áudio que seguem a estrutura. Ah, o áudio ficou de fora, não consegui colocar ele no slide. Eu tenho os áudios. Você vai encontrar, se você tiver interesse, se não me engano é aqui, ó, nesse link aqui, você consegue encontrar os áudios. Se não, e você tiver interesse, depois eu posso tentar te mandar pelo WhatsApp. Acho que eu consigo pelo WhatsApp. Bom, então esse material aqui, ele está tanto em slide, quanto ele está em PDF, tá? E aí, você consegue fazer, deixa eu achar aqui, as atividades que você tem para fazer depois de ter estudado esse material, que são, então, olha, tá aqui, ó, slides ou PDF. Tem gente que prefere o PDF para assistir, para ver no celular, né?
Aqui tem uma atividade, eu coloquei um áudio aqui, tá? Que eu consegui, ó. Mas tem mais desse tipo de atividade aqui. Então, olha só. Vocês vão escutar. Aqui vocês têm 3 deportes, né? El fútbol, la corrida e el béisbol. Aqui tem um áudio. Eu vou clicar e vocês vão ver como é que funciona. Deixa eu abrir a tela toda. Aqui tem a pergunta. Ai, gente, é que eu já fiz essa atividade. Aí não vai dar certo. Tinha que ser alguém que não fez, porque ele já considera que eu fiz. Vocês vão ouvir lá no AVA e vão ter que, depois tem 3 alternativas, né? Os 3 nomes, vocês vão clicar no esporte que ela tá falando, tá? É isso que vocês vão fazer. E essa atividade fica registrada. Ó, tá vendo? Ver uma resposta? Aqui é a minha resposta, tá? Já tá lá. Então, vamos voltar. Aqui. Outra atividade interativa. Essa é daquela que você arrasta as palavras, ó. Canasta, delanteros, bicicleta, porteria e guantes. Todo o vocabulário que a gente já aprendeu na aula de hoje. Você tem que arrastar ela para cá. Essa atividade fica registrado que você fez também. Nenhuma das duas vale especificamente nota. Elas valem ali só pela sua participação mesmo, tá? Aí, aqui vale nota mesmo, é essa atividade avaliativa. Aí você vai aceder a ela, e aqui está a sua atividade avaliativa. Aí você tem um texto para ler, tem 2 perguntas para ler sobre o texto, e agora um teste sobre os esportes. Aí você tem as questões aqui para você resolver sobre os esportes. Então, essas atividades todas aqui, elas são válidas para a aula de hoje e para a aula da semana que vem. Que no caso, na semana que vem, eu fico para vocês de plantão, né? Vou abrir um pouquinho minha câmera, que agora não vai pesar tanto mais. E daí eu fico de plantão para vocês. Eu quero primeiro saber se vocês têm alguma dúvida. Se vocês não tiverem dúvida, eu vou mostrar uma coisa bacana para vocês, que eu conheci semana passada. Mas primeiro eu quero saber se tem alguma dúvida. Eu ainda não. Espero que quando for fazer tarefa também não seja, né? Eu também não tenho. Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui um site que eu conheci na semana passada. Caso vocês se interessem, né? Interpols.net. Deixa eu clicar aqui. Vocês estão vendo minha tela ainda, né? Aqui, ó. Esse site... Sim. Tá. Aqui vocês fazem um cadastro normal. Eu já tenho o meu, você se cadastra com um login. Tem que ser tudo junto, não pode ter caráter especial, não pode ter acento, nem nada. Então, aqui está o meu e-mail, no caso, é o meu login, né? E aqui é a minha senha, beleza, eu vou entrar no site. Aqui, eu fiz o meu perfil. Então, eu posso colocar minha foto, eu posso colocar informações pessoais, né? Posso colocar o que eu quiser. Línguas que eu falo, né? Língua que eu quero aprender. Ó, language I speak, a língua que eu falo. Language I'm learning, línguas que eu estou aprendendo, né? O que você quer? Você quer amigos, praticar a língua, conhecer alguém, ter pessoas para você se corresponder, ou flertar e ter romance? Então, eu coloquei as minhas intenções. Fazer amigos, praticar a língua, ter amigos para quem escrever, ou seja, postal, né? Pode ser e-mail, pode ser aqui mesmo. Vocês vão ver que tem como conversar aqui. Aqui eu não preenchi mais nada, né? Aqui eu coloquei meu nome, quando eu nasci, a cidade que eu moro, a cidade que eu nasci. Beleza. Aqui, a minha página, My Home. Aqui tanto eu posso escolher as pessoas com quem eu quero conversar, quanto eu posso ser escolhida, né? Então, geralmente, aqui, olha só o tanto de mensagem, 143, 144, e chegando. Eu nem dou conta de responder o tanto de mensagem que vem, tá? Então, essas são as pessoas com que tem uns, por exemplo, que querem praticar português. Então, eles querem a minha ajuda para eles entenderem, começarem a estudar português. Então, esse, por exemplo, é um alemão, ó, tá vendo a bandeirinha da Alemanha? Então, aqui, ó, ele falou comigo em português, ó. Bom dia, Andréia, obrigado. Aqui, primeiro ele falou em inglês. Hello, Andrea, I watched your profile and therefore I wonder if I could start a conversation.
Então, eu olhei o seu perfil e eu gostaria de saber se a gente pode começar a conversar. Eu sou o Matias, da Alemanha. Aí eu respondi para ele: Hello, Matias, prazer em conhecê-lo. Sim, claro, eu sou do Brasil, faz 7 anos que eu estudei alemão, 1 ano, mas meu professor foi embora para a Alemanha. Eu contei para ele a história de por que eu comecei a estudar alemão e tive que parar. Aí ele respondeu: Bom dia, André, obrigado pela sua resposta. Tá vendo? Ele está tentando falar português. Eu vejo que o seu inglês é bom. Aí ele pergunta em alemão para mim: Warst du auch in Deutschland? Você já esteve na Alemanha? Aí eu respondi em alemão: Nein. Aí eu continuei em inglês: Não ainda, infelizmente. Aí ele pergunta: Quais são os países que você já visitou, Andréia? Quais países você gostou mais? Aí eu respondi que eu já estive em Portugal e na Espanha, que eu, na América do Sul eu já estive na Guiana, Bolívia, Chile, Paraguai, Argentina. Eu contei para ele os lugares que eu estive e os lugares que eu gostei. Aí agora que eu estou lendo a resposta dele. Obrigado pela sua resposta. Como eu vejo, você visitou lugares interessantes. Então, o que ele consegue falar em português, ele fala. I only know Portugal, Brazil and Equador. Aí ele pergunta o que eu gostei, ele quer continuar a conversa. Ele mistura o inglês com o português, porque ele está tentando aprender. Bom, por que ele está falando inglês? Porque eu coloquei que falo inglês, mas se vocês não colocarem que vocês falam português e estão aprendendo espanhol, somente pessoas que falam esses idiomas é que vão procurar vocês e vocês também. Então, esse site eu indico para quem gostaria de aprender mais sobre idioma, quem gostaria de aprender mais sobre a cultura, quem gostaria de conversar com pessoas nativas, conhecer pessoas de todas as partes do mundo que queiram aprender o seu idioma, que você pode ajudar essas pessoas, ao passo em que elas te ajudam a conhecer um pouco mais sobre o idioma delas. Então, se vocês tiverem interesse, ó, interpols.net. E tem mais, você não precisa conversar só no computador, você baixa, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aí que meu celular está com um brilho alto, deixa eu tirar o brilho dele aqui. Melhora. Bom, não sei se vai melhorar muito, não. Você baixa um aplicativo, né, que se chama Interpol também, você vai procurar ele lá no Play Store, tá? Esse é o layout do aplicativo. Aqui você consegue também ter acesso a boa parte das coisas, mas você primeiro faz seu perfil no site, depois você baixa o aplicativo para ficar mais completo. Aqui eu tenho acesso às conversas, ó. Se eu clicar aqui embaixo, tem as conversas, quem viu meu perfil, avisos, tem todas as informações. Então, é um que eu indico para vocês. Eu conheci semana passada num congresso que eu participei online, claro, né? Mas o professor estava falando e eu achei o máximo, achei um barato. Eu adoro praticar idiomas, né? Eu amo, tanto que eu estudei alemão, estudei francês e quero aprender guarani, enfim, eu adoro, né? Eu sou a louca dos idiomas. Então, se tiver mais alguém nessa mesma vibe aí, quiser, nem que seja para conhecer outras pessoas, né? Pessoas de fora, saber mais sobre os outros países, tá aí a minha dica para vocês de hoje, beleza? Vocês estão aí ainda, meninas? Eu tô sim, beleza, professora. Eu também tô. Então tá bom, gente. Daí é isso. Se vocês não têm nenhuma dúvida, se tá tudo certinho, a aula é essa. Eu vou subir o link depois para o YouTube, né? E vou deixar ele no ar para quem perdeu o começo da aula. E tá tudo lá, explicadinho. E daí na semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo link, tá? Eu vou estar também à disposição, se quiserem tirar alguma dúvida, se quiserem, de repente, entrar e explorar o aplicativo comigo, enfim. Vocês é que sabem, tá bom? Estarei à Tá disposição bom. de qualquer maneira. Ó, beijos para vocês. Tá bom, professora. Tá? Uma excelente semana e fiquem com Deus aí. Se cuidem. Beijo pra você também. Bye, bye. Beijo. Até Até a mais. próxima semana. Oi? Ah, obrigada. Vocês também. Até mais.